A paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele permite que nós estejamos juntos nesta manhã, meditando nos assuntos do reino de Deus, em tempos que cada vez são mais maus. Aqueles que não estiverem preparados, eles não vão aguentar. Tem um meme lá na internet que fala assim: se você não é profissional, não entra não, hein? E a coisa ela vai pegar. E as pessoas elas estão achando que é uma brincadeira o cristianismo. Elas estão achando que o que está acontecendo dentro do nosso cenário político e espiritual é uma brincadeira. Vi alguns vídeos ontem à noite do atual presidente falando sobre esse negócio de baboseira de família, e que a gente tem que acabar com isso, entendeu? Então, a gente vê que a agenda, chamada Agenda 2030, que é realmente a agenda da destruição da família e a perseguição literal daqueles que se determinam homens e mulheres, ela está avançando rapidamente e ela vai nos alcançar. É como uma onda, entendeu? Não tem como você pular ela vai te alcançar. E aqueles que estiverem preparados, eles vão subsistir. Então, quando a gente vê aquele fim de tempos lá, falando sobre você poder comprar apenas com a marca da besta e não sei o que e tal, aquilo ali, apesar de ser uma linguagem simbólica, é uma realidade que nós vamos viver. E aí você tem que saber se você está pronto a isso ou você vai se vender a essa besta, entendeu? Que vai permitir que você coma, que você trabalhe, que você viva. Vi uma série com a Rosângela tem um mês e pouco, uma série chamada Black Mirror, Espelho Preto, e aí ele conta a história de uma sociedade que está contra uns alienígenas. E aí as pessoas, os soldados, eles são colocados chips aqui na mente da pessoa, para que a pessoa ela consiga olhar e ver de uma maneira muito mais técnica os detalhes, gráfico e tudo mais. Mas quando a pessoa olha e vê o monstro, entendeu? Que era chamar de baratas, que eram pessoas, seres humanos totalmente desfigurados, que pegaram um vírus lá, não é extraterrestre não, vírus, e eles têm que matar todo mundo. E aí aquele soldado em especial, que era o principal do filme, ele sofre uma falha no chip dele. Ele começa a ver que as pessoas que eles estão matando não são pessoas deformadas, nem pessoas com vírus, são pessoas normais. E aí a gente pode abrir isso para muitos campos, inclusive para a área da sexualidade, em que a sociedade ela vai perseguir aqueles que são heterossexuais. Então, nós temos que estar prontos. A escola bíblica dominical é uma das armas para nós podermos ser capacitados. Mas não é só essa arma. Se você não tiver uma vida diligente de leitura da palavra e oração, como eu falo desde sempre, desde o primeiro culto, há 10 anos atrás, entendeu? Você vai sucumbir, entendeu? Você não vai aguentar, não vai suportar. Estamos nesse tempo da escola bíblica dominical, meditando no catecismo de Westminster. Estamos especificamente na pergunta 37. Na 36, se não me engano, nós falamos sobre as bênçãos que os fiéis recebem na sua vida. Agora nós vamos meditar quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da sua morte. Que nós temos que parar de pensar em relação ao temporal de hoje, e nós temos que começar a pensar no temporal, atemporal, no tempo do Senhor, que é um tempo de eternidade e eternidade, em que nós temos que começar a pensar dessa forma. Hoje, a Rosângela e a Luísa estão viajando, e eu lá acordei sozinho, claro. Ainda bem, né? Misericórdia, né? Misericórdia. Comentário desses. O cara edita, acabou, entendeu? E aí eu fiquei imaginando, né? Eu falei assim, eu tô com 56 anos, entendeu? Daqui a pouco, mais 4 anos, minha mãe odeia eu falar isso, né? Daqui a 4 anos eu posso pegar a carteirinha de parar na vaga especial, entendeu? Mas quantos mais anos? Entendeu? Quantos mais anos? Será que eu vou chegar na idade da minha mãe? Será que não? Quantos mais anos nós vamos viver? E aí você fica começando a entender que o investimento que você faz aqui na Terra, ele é muito... Entendeu? Vai muito rápido.
Acaba muito rápido. A gente brinca bastante com algumas pessoas, e aí a gente vê, por exemplo, e aí eu posso falar pelas pessoas da nossa igreja, né? Vejo, por exemplo, o André labutando, ralando, entendeu? Mas se ele morrer, a Vânia, bonitona como ela arranja outro, entendeu? E o cara vai usar os caminhões do André, vai gastar tudo, entendeu? Mas é realidade, gente. A gente tem que pensar dessa forma, porque a gente fica se desgastando, e a gente não vive, entendeu? Não vive. E não tem nada a ver com o catecismo que eu estou falando da gente viver a nossa vida, entendeu? Estou vendo vocês programaram aí, o Felipe e o Nicolas, vamos viajar, era agosto, era setembro, passou para novembro e vai embora, entendeu? Será que se o Felipe estruturar o negócio de acessórios e ficar cheio da grana, entendeu? E der um piripaque nele, você acha que a Rayane bonitona assim, ela vai ficar sozinha? Vai nada, ela arranja um cara, entendeu? Com a grana em que tem, vão viajar, vão passear, entendeu? Deixa a Helena e a Heloísa lá com o André para cuidar, entendeu? E aí ela vai passear, entendeu? A gente tem que pensar no eterno. Por isso que o título da pergunta de hoje, ela é muito interessante, porque fala quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte. E nós vamos ver também na próxima pergunta depois disso. As almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade. Aquilo que você não conseguiu, vale para você também, viu, filho? Vale para você também, tá? As almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade. O que você não conseguiu fazer durante toda a sua vida, se você é salvo, naquele momento você vai realmente se tornar santo. E entram imediatamente na glória. E os corpos descansam na sepultura até a ressurreição. Não sei se foi o Moisés que falou comigo isso ontem, essa semana. Entenda que essa visão é a visão cronológica. Os corpos descansam, é o sono dos justos, é o sono da alma, o corpo fica lá repousado e tal, mas a gente sabe que dentro do plano de Deus nós já estamos com Ele, a vida já está acontecendo lá, tá? Mas dentro do contexto nosso cronológico, os nossos corpos vão descansar na sepultura até a ressurreição. A morte física. Depois da morte, os corpos dos homens retornam ao pó e vem a corrupção. Eu e você vamos morrer e vamos ser comidos por bicho. Vai lá, aquela podridão, aquele cheiro de podre, entendeu? Que é aquela visão que Jesus Cristo fala. Eles são sepulcros caiados. Por fora bonitinho. Você pode ter um túmulo bonitinho, mas se abrir a lápide, se abrir o caixão, aquele cheiro de podre sobe. Isso é para qualquer um, para qualquer ser humano. Mas todo homem recebe de Deus em sua concepção uma alma imortal. Então, apesar do nosso corpo morrer, a nossa carne morrer, nossa parte imaterial, eu não gosto de chamar de alma, nem gosto de chamar de espírito, eu gosto de chamar parte imaterial. A nossa parte imaterial, ela volta ao Senhor. As almas que não dormem, não morrem nem dormem, voltam imediatamente para Deus que as deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes capítulo 2, verso 7. Salmos, Provérbios. Eclesiastes 12, verso 7. Felipe. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Tá, nós somos constituídos de terra, de matéria de pó. Deus ele faz o ser humano do pó da terra, e o pó que se torna em pessoa volta à terra, mas o espírito ou a parte imaterial volta a Deus que o deu. Mas nós temos que sempre entender que haverá a união do corpo com a parte material com a parte espiritual na época da ressurreição. O aperfeiçoamento em santidade. As almas separadas do corpo pela morte física dirigem-se imediatamente ao seu destino final. E aí às vezes você vê algum filme, alguma série que quando o cara morre sobe aquela luzinha branca. Fuf! É exatamente aquilo. Fechou os olhos aqui, a sua alma
ela vai para os altos céus dentro do nosso tempo cronológico. As almas dos pecadores regenerados serão então santificadas. Então aquela parte imaterial, que é a nossa parte pecaminosa, porque a nossa carne, ela é apenas um mecanismo, ela é apenas um invólucro onde está a parte imaterial. Então essa parte nossa aqui, ela não faz o mal, ela não proclama o mal, ela não deseja o mal. Quem deseja o mal é só a parte imaterial. E aí nós vamos ser santificados. Vai ser não é mais a santificação progressiva, mas é a transformação daquilo que era imaterial, pecaminoso, em uma coisa santificada. As almas dos pecadores regenerados então santificadas serão recebidas no céu, onde contemplam a face de Deus. Entenda que contemplar a face de Deus não quer dizer ver a Deus. Há uma linha teológica que diz que ninguém vai ver a Deus, ver. Nós vamos ter acesso a Cristo e não a figura divina de Deus. Mas não importa, a gente vai descobrir isso lá. Eu vou, não sei se eu não sei. Tá? Eu irei. Então tá bom. O aperfeiçoamento em santidade é outro ato judicial de Deus. Ele olha para você durante toda a sua vida, aquilo que você caminhou e você tentou fazer e você não conseguiu, e ele fala: ser santo. É aquela figura de Cristo diante do cego e fala assim: o que tu queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Veja. Porque Ele, pela sua palavra, Ele determina que as coisas aconteçam. Poxa, você está leproso. Ser curado. Ser limpo. Será que essa autoridade, ela não continua conosco? Imagina se você descobrisse essa autoridade e você começasse a praticá-la diante das pessoas que estão perto de você. Nós oramos e temos que orar pela Lourdinha e as outras pessoas. Mas se você fosse lá, ser curado, será que isso está longe demais de nós? Será que se nós não buscássemos... Hoje estava ouvindo o Glorify lá, que eu vejo todos os dias, e aí ele estava falando assim, mostrando a figura do juiz, do cara, quando ele está em casa e alguém bate na porta, fala assim: me dá 3 pãozinhos aí, porque o Felipe acabou de chegar aqui, ele está com fome e tal, isso aqui e tal. Eu falo: não, eu estou deitado, não vou. E tanto o cara insistir, o cara lá vai e desce e dá os pãozinhos, né? E ele estava tratando exatamente esse contexto. Será que nós não vivemos aquilo que a gente poderia viver porque nós não insistimos em oração? Entenda que nós já meditamos alguns anos atrás, a nossa oração não muda o coração de Deus. Mas dentro da vontade permissiva do Senhor, será que não está faltando isso? Para que a gente possa mudar a situação, que a gente possa mudar a família, mudar o negócio, mudar todas as coisas que estão à nossa volta. As almas dos pecadores regeneradas, então santificadas, são recebidas no céu, onde contemplam a face de Deus. Esse aperfeiçoamento em santidade é outro ato judicial de Deus, quando as almas são declaradas perfeitas pela justiça de Cristo. Ele olha para mim e para você e fala assim: apesar de, eu declaro como justo, eu declaro como curado, como santificado. Essas almas não são aperfeiçoadas pelos nossos méritos. Não é porque você teve uma vida piedosa, não é porque você fez alguma coisa, não é porque você esteve frequente na igreja, mas é algo que procede de Deus. Mas as nossas almas, elas são aperfeiçoadas pela obra de Cristo, e por isso essa santidade, ela é perfeita e eterna. Se fosse através dos meus méritos, a minha santidade, ela se corroeria como uma lata, entendeu, lá na praia. Ela ia pegar a maresia e enferrujar, mas porque procede de Cristo, ela é eterna. Lucas capítulo 16, versos 22 e 23. 22, 23. Por favor. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Continua? Por favor. Então, clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te
de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormento. Ponto. Até aí. Ninguém será justificado após a morte. E aí, se você continuar lendo essa história, você vai ver a figura do rico tentando de alguma maneira quebrar esse contexto e tentar passar do inferno para a condição do seio de Abraão. Então ele vai querer ir para lá. Então, poxa, mas manda alguém lá, fala com os meus irmãos. E ele fala assim, ele já tem os profetas, ele já tem a palavra. E aquele rico lá, ele está tentando de alguma maneira fazer com que ou ele tenha o contexto dele facilitado, ou então que se alcance a vida dos outros. E ele fala assim, não há nada mais a ser feito. Morreu. E a gente vê algumas religiões em que eles continuam intercedendo e achando que podem alterar a condição. Eu lembro que há uns 9 anos atrás, 8 anos atrás, a gente foi no enterro de uma senhora que foi muito importante na minha vida, na minha família, que era amiga da minha tia. E o genro dela era mal pra caramba com ela. E aí naquele dia ele alugou um carro lá para fazer o transporte do caixão. Era uma limusine, era, sei lá, enorme, né? Dava uns 2 carros do meu assim. Quando o cara foi dar a partida, não funcionou, não tinha gasolina. Entendeu? E aí eu fiquei olhando e falei assim, como é falha, né, as nossas ações. Ele não honrou a sogra dele em vida e agora quer honrar em morte. Aquele rico, ele não falou nunca tentou tratar de uma maneira correta junto com seus irmãos em vida, ele quer corrigir na morte, e o Senhor fala, não, depois da morte não tem nada a ser feito. Não há nenhum mérito, não há nenhuma honra. Tudo que acontece segundo a vontade do Senhor, e é eterno, e Ele é perfeito. A glória dos filhos de Deus é tanto mais sublime quando comparada ao destino dos ímpios. Como que nós vamos saber se uma coisa é boa ou se é ruim? Se nós compararmos bom com bom, a gente não percebe, que é exatamente o que nós fazemos. Quando você se compara, normalmente você se compara com alguém que é pior que você ou igual. Mas o negócio é você se comparar com alguém que é melhor que você. Quando você se compara com um ímpio, você vai ver qual é a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Aquele que é filho e aquele que não é filho de Deus. A glória dos filhos de Deus é muito mais sublime quando comparada ao destino dos ímpios. O inferno de fogo é um lugar de tormento eterno, de punição, meramente judicial de Deus, sem intenção ou possibilidade de recuperação. Então hoje a gente coloca as pessoas nas prisões, porque o objetivo é que as pessoas elas sejam recuperadas. No inferno não. E aí você tem que entender que há a condição do inferno e há a condição do Geena. Geena é o lago de fogo e enxofre, que ele é muito pior que o inferno. Então você tem que entender que as condições do que se fala dentro das Escrituras, para nós que somos salvos, a palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Abre aspas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os ímpios no inferno. É muito pior. É você viver segundo o seu coração. É você viver segundo as suas expectativas, com a sua ansiedade, com a sua angústia, dia após dia, após dia, após dia, sendo frustrado. Então nós temos que começar a olhar o prêmio do ímpio e o prêmio do salvo. Quem sabe, para que então nós sejamos motivados a ter uma mudança no nosso coração nos dias de hoje. Depois da morte, o estado das almas é imediato e definitivo, não tem mudança. Lucas 23, 43. Capítulo Lucas 23, 43. Vai, Beleza. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Tá, em algumas versões, em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ato é na hora, tá? É na hora, instantâneo, tá? Todas as oportunidades de salvação ocorrem durante a vida. Fora dela, não.
Não adianta você se preocupar em ter um túmulo bonito, e você vê que as pessoas fazem aquela honra, e coloca coroa de flores, e não sei o que, isso não muda nada para o morto. Ele não sente o cheiro das flores. No máximo ele sente o mosquitinho no nariz, né? Não sente o cheiro das flores, não vê a beleza das flores, não vê, não entra, você já viu lá? Entendeu? Ele não vê nada, ele não percebe nada, ele não está num plano superior olhando e falando assim, olha como essas pessoas me amam. Ou ele está no céu, ou ele está no inferno. Não está nem mais preocupado. Oi? Deixa, pode deixar. A doutrina do inferno. Tanto o céu como o inferno foram criados por Deus para a manifestação da sua glória no dia do juízo. Essa semana eu tive com uma pessoa falando sobre a condição do inferno. E quando eu falei para a pessoa que o inferno é uma manifestação de Deus, ele ficou chocado. Porque a gente tem na cabeça a figura do pica-pau, do Tom e Jerry, entendeu? Que está lá no inferno, e o diabo lá, o cara querendo sair do caldeirão. Não, ele está no caldeirão. Quem cutuca ele é Deus. E aquele homem ficou chocado. Falou, não, mas como assim? Como assim você tem a figura de Deus? Deus, ele é bom, eu sei que ele é bom. Mas a manifestação do inferno é a manifestação da justiça de Deus. Tanto o céu como o inferno foram criados por Deus para a manifestação da sua glória no dia do juízo. Não é lícito ao cristão demonstrar sentimento de reprovação pelo inferno. Então a gente tem que pensar muito claro nisso, porque quando você olha no inferno, ou a eleição divina, ou a perdição das pessoas, o que a gente pensa é, Deus ele não é justo, Deus ele não é correto. E eu meditei bastante essa semana em relação a isso, porque a gente tem que parar de olhar para a ação divina de Deus segundo a minha justiça. A justiça humana ela é falha, a justiça de Deus ela é perfeita. E se você olhar para a justiça de Deus segundo a sua ótica, você vai achar falhas. Como que Deus ele pode permitir que pessoas vão para o inferno? Como que Deus pode permitir, ou ele pode escolher apenas uma parte da população dos seres humanos, em vez de todos ser assim ele pode? Como que Deus ele permite que Satanás ele exista? Por que ele não acabou com esse mal antes? Nós estamos pensando sempre na condição humana. Não tem como nós medirmos a justiça de Deus através da nossa justiça, porque a nossa justiça ela é falha, a nossa justiça é pecadora. Nós olhamos parcialmente e não imparcialmente. Nós olhamos de uma visão fragmentada e não de uma visão completa. O plano de Deus ele é perfeito. Há coisas que nós temos que definir nas nossas vidas e assim segui-las. Tudo que Deus faz ou cria é justo por definição. Deus ele é justo. Não há como ele criar alguma coisa que seja injusta. Da mesma maneira que você é pecador. Qualquer coisa que você crie é pecaminosa. A nossa mão, a nossa ação, o nosso coração, o nosso agir, o nosso pensar, ele é totalmente pecaminoso. Totalmente pecaminoso. Tudo que Deus faz ou cria é justo por definição. O bem e o mal. Deus cria, agora precisa pegar ela, porque ela está querendo pegar o microfone. Entendeu? Tudo que Deus faz ou cria é justo por definição. Ele cria o bem, mas ele também cria o mal. Ele cria o céu, mas ele também cria o inferno. Ele cria a paz, mas ele cria a guerra. Todas as coisas são criadas por Deus para a realização do seu plano eterno, mesmo que eu e você não entendamos. Ou você confia e solta o cabo da nau, ou você vai pirar. Entendeu? Não tem como. Porque quando nós olhamos o contexto de um estupro, de uma violência, de uma guerra, da fome, pessoas nos faróis, Deus criou todas as coisas. E essas coisas, elas cooperam para o cumprimento do plano dele. E se nós não conseguimos ver um plano em que nós estamos inseridos, e que esse plano para nós é bom, nós o julgamos como mal. Isaías 45:7. André, põe aquele Inário direito lá,
que o brother deixou cair o inário e ele não pegou, não. Isaías 45, 7. Enquanto lá procura aí, Isaías, uma coisa que a gente fica sempre... A gente por quê? Nós todos. Nós todos, eu também? O senhor também, é pecador também. Então é o seguinte, eu fico meditando, né? Nós assim, nos achamos tão bons que às vezes quando a gente vê uma maldade como um homicídio, matou, ele fica espantado e tal. E aí como que a gente vai entender que numa guerra Deus fala, você vai lá e acaba com aquela nação e não deixa nada, nem animal, nem homem, nem mulher, nem criança, nem nada. Aí a gente fica assim, poxa, mas é criança, mulher e tudo, mas vai entender os planos de Deus. Né? Não tem entendimento. Não tem como entender. Mas é algo que você vê todo o Antigo Testamento. Eu não vejo ninguém reclamando do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê exatamente isso. Morte, destruição, sem pena nenhuma. Não, Deus falava, o profeta falava para os reis, para os líderes, que é para não trazer nada, nem os despojos, nada. Mata até os animais, mata a criança, a mulher e tudo. E aí a gente fica assim, mas... chega a ser pergunta, mas Deus, como é que Deus manda fazer um negócio? Aos nossos olhos é maldade, mas Deus sabe o que era o que está fazendo. E mesmo... a gente vai questionar, não? E o mesmo povo de Israel era ruim igualzinho. Não é que eles eram um povo melhor. Haviam pessoas melhores. Com certeza, eu não tenho dúvida no meu coração, isso é meu, que não haviam pessoas que eram tementes ao Senhor no meio dos povos pagãos. Entendeu? Pessoas que eram de alguma forma eleitas. Não sabemos como que isso aconteceu e como foram alcançados. Mas aquele povo de Israel, ele era tão ruim que eles colocaram ele para andar 40 anos no deserto, rodando. É como se colocasse você 40 anos rodando aqui o Guará, fazendo a volta do Guará, ó. 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, para aqui, para lá, porque eles também eram ruins. Isaías 45, 7. Aisla. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O nosso problema é que nós temos um pensamento chamado dicotômico. Ou é bom, ou é mal. Ou é preto, ou é branco. Nós pensamos dessa maneira. Ou a pessoa é certa, ou ela é errada. Mas Deus não é assim. Deus, ele consegue ser pleno nas suas atribuições, seja em qualquer que seja. E ele consegue ser bom, e ele consegue ser mal, né? Até é estranho falar isso de Deus, né? Mas ele consegue ser amoroso e ser irado ao mesmo tempo. As condições de Deus permitem que ele seja pleno em todos os seus atributos. Não é o que nós somos. Nós somos uma coisa ou outra. Mas Deus não é assim. O estado intermediário. Fale, cara. Fala. Nesse contexto que o André falou de guerra, eu que já fui lido aqui agora, que Deus criou todas as coisas, o bom e o mal, aquele contexto que fala que a paz que excede todo entendimento cabe para isso, tipo, eu não entendo, mas compreendo. Perfeito, exatamente. A paz que excede todo entendimento. Por exemplo, morre um ente querido seu. Você não está esperando. A paz no coração. Se você nunca viu isso, vá lá no cemitério hoje e vá procurar um enterro de um crente e vai procurar o enterro de um ímpio. Não há paz. A paz que excede todo entendimento. Mesmo que eu não entenda, eu fico em paz. Eu sei que a coisa está no controle. Eu sei que Deus está fazendo isso. Estava ontem lá com o Nicolas e o Nicolas falou assim, poxa, chegou um momento lá do mês que eu olhei e falei assim, não vai dar. Mas não houve desespero. Houve labor. Houve busca. Alternativas. Mas não há desespero. As pessoas que não têm paz, elas tiram suas próprias vidas. A grande maioria de vocês aqui não viveu isso realmente. Mas eu e André vivemos. Condição do Collor. Quando na sexta-feira, Zélia Cardoso de Mello e Collor entram ao vivo e falam assim, a partir de hoje, todas as poupanças estão congeladas. A inflação, gente, era, você comprava um palito de dente por R$1, à noite estava R$10. Era um negócio surreal. Está tudo congelado. Você tem dinheiro na conta corrente?
você só pode tirar R$50. Gente, as pessoas tiraram as vidas. Muita gente se matou. As pessoas entraram num desespero, porque não há paz que excede todo entendimento. E que é aquela condição que eu estava falando para você. Acordo hoje com 56 anos. Quanto tempo mais eu vou conseguir trabalhar, desenvolver as atividades? Quais são as oportunidades? Eu não tenho aposentadoria, não tenho. O que é que eu tenho para garantir a minha terceira idade? O que é que eu tenho? A paz que excede todo entendimento. Exemplo disso, bem rapidinho aqui. Viagem passada, o Nicolas e o Felipe viajaram aqui, e nós tivemos um revés na estrada. O caminhão deu pau. E aí, falei agora, tentando mexer no tal, não tinha jeito. Não tinha jeito. Aí, o que eu falei? Vamos esperar o guincho vai levar nós, depois a gente vai ver o que faz no outro dia. Aí eu peguei, deitei para dormir. Os meninos estavam naquela agonia no outro dia. A mesma noite o guincho chegou e eu dormindo. Aí o Felipe foi lá, agilizou tudo, e atendeu o cara, eu dormindo, ele, pai, e aí leva para que lugar? Eu falei, para tal lugar, ou tal lugar que der certo, beleza. Aí eles pegaram e ficou assim, mas como pode uma situação dessa, deu um pau no caminhão, um negócio desse, a gente está sem dormir, está até desesperado, e o meu pai dormindo. Eu falei, meu filho... Quase que você falou a parábola de Jesus no barco, né? Homens de pequena fé. Foi parecido com isso, mas aí eu peguei e falei assim, meu filho, Deus está no controle de tudo, eu não vou me desesperar, o Senhor ele vai dar uma solução. No dia que ele ia morrer, no outro dia, ele estava tão confiante em Deus que ele dormiu antes de ser morto. A noite antecedia a morte de Pedro, ele pegou e dormiu. Aí eu peguei o cobertor e falei, meu filho Pedro ia morrer. Ele dormiu confiando no Senhor, eu também quebrou, eu vou dormir, joguei a coberta e dormi. Mas isso não vem de mim, porque outrora, meus filhos me conhecem, eles sabem que eu estaria desesperado. Meu Deus, o caminhão quebrou, me ajuda, gente, ora comigo. Não, a gente tem que aprender o seguinte, que mesmo que o Senhor não trouxesse a solução para arrumar o caminhão, o Senhor está no controle de tudo, então vamos passear nesse tudo, amém? Amém. Estado intermediário. Não existe após a morte a possibilidade de mudança, nem a possibilidade das almas se deslocarem entre o céu, o inferno e a terra. Não há transição. Eu não vou daqui para lá, ou eu passo um tempo, não existe isso. Todas as almas, após a morte, encontram-se em seu estado final, definitivo e consciente. Você sabe o que está acontecendo. Lucas 16, 26. Está faltando o Lucas na igreja, né? Já quer. Está faltando Lucas para a igreja. 16, 26. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. E aí a ilustração que é que você está num campo deserto e você está olhando para o outro lado, um campo verde. A grama do vizinho é mais verde. Eu tô com... Tá nada a ver, cara. Você puxou um negócio que não tem nada a ver. Entendeu? Eu olho, entendeu? Com fome para um cara comendo. Eu olho para uma pessoa, eu tô morrendo de sede e a pessoa tá lá bebendo água, uma aguinha de coco. A morte física consiste na separação do corpo e da alma, de forma que o corpo se corrompe, mas a alma volta imediatamente a Deus, dirigindo-se ao seu destino final. A alma dos eleitos para o céu e a dos reprováveis ao castigo infindável do inferno. Não tem volta. Não tem volta. No estado intermediário, a alma já está na glória, mas não completamente realizada, pois aguarda a segunda vinda de Cristo, quando os corpos serão ressuscitados e unidos novamente com suas respectivas almas para o julgamento final. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52.
Coríntios. 15 e 52. 50, 51, não, 51 e 52. 1 Coríntios. 15. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tá, então vai ser aquele. Se você já morreu, o túmulo se abre, os vermes lá vomitam, entendeu? Junta tudo lá, meio Ezequiel assim, entendeu? E aí volta a pessoa, pop, e junta lá. É um negócio meio maluco. Por isso que os caras que não são cristãos, eles falam que a gente é louco, entendeu? No estado intermediário, a alma já está na glória, mas não completamente realizada, pois aguarda a segunda vinda de Cristo, quando os corpos serão ressuscitados e unidos novamente com suas respectivas almas, entendendo que nem todos dormiremos. Pode ser que Cristo volte para algum de nós, e nós aqui na terra ainda, entendeu? Mas alguns vão passar pela morte. Nós já estamos lá, né? Digamos. Eu tô. Aí como é que é? Eles vão estar lá em corpo também? Na verdade, Raiane, nós no tempo Kairos de Deus, nós já estamos lá em corpo e alma. Nós já estamos lá, acabou, não tem tempo para Deus. Então, Esse corpo perto que está aqui também está lá? tá. No tempo Kairos de Deus, sim. Mas haverá dentro do nosso tempo cronológico a união do nosso corpo com a nossa alma quando a segunda vinda de Cristo acontecer. E aí nós teremos glorificado. Mas nós vamos nos conhecer, nós vamos saber o que aconteceu, todas as coisas nós vamos saber, vai ter consciência, tanto no céu como no inferno. E aí é a pegada da coisa. Imagina você no inferno, tendo a consciência de tudo que você fez, em que você não precisava estar lá, entendeu? Se você não tivesse agido daquele jeito, né? Quantas vezes as pessoas, a pessoa falou para mim para aceitar Cristo, entendeu? Imagina o tormento de você ficar vendo isso o tempo inteiro. Fale. A gente vai ter as respostas para todas as perguntas? Provavelmente. Na verdade, não vai haver necessidade de perguntas, porque nós vamos estar tão satisfeitos na presença de Deus que você não vai ter dúvida, não vai querer saber de nada. Para que você vai querer saber de alguma coisa se você já está satisfeito e pleno? Não vai, você vai querer se desfrutar de outras coisas. Escatologia é uma coisa. Falar do diabo e falar do fim dos tempos, o povo fica doido. Fale, Asa. Se os eleitos de Deus, né, não estão lá no inferno, aí a pessoa está se questionando, tipo, se culpando porque não. Sim. Mas aí a consciência dela não vai saber que Deus escolhe os deles. Vai saber, vai ter plena consciência. Igual a gente vê que o cara viu lá no seio de Abraão, a irmã fala assim: não, me ajuda aí, que me tira daqui, tá? Inconsciência. Essa é uma grande amargura da coisa. Você está vendo e consciente, pensando, entendeu? Esse é um dos maiores sofrimentos, tormentos aí. Não é um dos, é o, tá? Os que estiverem vivos no último dia não morrerão, mas serão transformados de forma imediata. Todos os mortos serão ressuscitados em seus próprios corpos e não em outros, ainda que com qualidades desconhecidas para nós. Não sabemos como que as pessoas elas vão estar, entendeu? A gente tem previsões. Então a teologia diz que as pessoas elas vão ter um corpo perfeito, sem doença, sem enfermidade, vão ter uma idade mais ou menos de 30 anos de idade, não vai ter enfermidade, nós vamos ter consciência, vamos saber das coisas. É o seguinte: entendendo que é Deus quem escolhe quem é filho e quem não é filho, e tendo consciência, quando estiver no inferno, então a pessoa vai pensar assim: então eu estou aqui porque Deus não me escolheu. É isso. Não sei te dizer, mas que vai haver a consciência não dessa condição, e sim da condição da medição, que é o que nós fazemos hoje. Nós medimos a nossa vida segundo os nossos atos. Então essa consciência humana ela vai continuar lá. O cara, ele não, por mais que ele tenha essa plena certeza disso, porque nós temos hoje isso, Deus escolhe. E por que a gente se angustia? Por que a gente se angustia? Por que a gente não confia? A mesma coisa vai ser lá. Mesmo que eles tenham plena consciência de que Deus foi quem escolheu, eles vão continuar questionando, porque a dor e o sofrimento vai ser muito grande. Vai continuar questionando do mesmo jeito.
E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse agido daquela maneira? E se eu tivesse feito aquilo? Os que estiverem vivos no último dia não morrerão, mas serão transformados de forma imediata. Todos os mortos serão ressuscitados em seus próprios corpos e não em outros, ainda que com qualidades desconhecidas por nós, e ficarão unidas às suas almas para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. Capítulo 4, verso 4,16. Rádio Alagoa. Qual que é o número aí? 4,16. Rafael, valeu? Enquanto o Senhor mesmo dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras, que é o consolo do sofrimento e da época da perseguição. Amém, queridos?